introdução à matéria. Vamos começar então a entender como é que funciona algoritmos. Então, a gente está falando aqui de algoritmo. O algoritmo ele é aplicado em linguagem de programação. Então, o que é uma linguagem? A linguagem, por exemplo, um exemplo de linguagem são os idiomas: português, inglês, francês, italiano. Uma linguagem é a forma como as pessoas se expressam, né? Então, cada idioma tem o seu conjunto de palavras, o seu conjunto de regras gramaticais. Então, a gente tem que conhecer essas ferramentas, como usar essas ferramentas para poder nos expressar nessa linguagem. E temos também, por exemplo, um tipo de linguagem de código Morse, língua do P. Isso é uma forma de você se expressar também, e é uma linguagem. E temos também as linguagens de programação. As linguagens de programação, como Java, Python, C, C++, isso tudo são tipos de linguagens que a gente pode aprender e aplicar no dia a dia. O nosso foco são linguagens de programação. E aqui, neste curso, nós falaremos do Portugal utilizando o Visual Audio. O que você entende como linguagem? O que você entende de linguagem? Pense, reflita. Linguagem é tudo aquilo que faz a gente se comunicar, que a gente consiga passar nossa ideia para outra pessoa, né? E que ele consiga entender bem. Para que serve? Basicamente para comunicação, para expressão. Como entender uma linguagem? Como podemos entender uma linguagem? Nós temos que conhecer a estrutura daquela linguagem, conhecer o vocabulário daquela linguagem. É assim que funciona. Como entender ou resolver um problema? Legal. Então, se a gente sabe se comunicar, se a gente consegue se comunicar, a gente precisa chegar no segundo ponto, que é um problema. Pode ser eu estou em outro país que fala outro idioma, ou seja, tem que usar a linguagem para comprar pão. Como é que eu peço o pão em outra linguagem? Isso é o problema. Eu tenho que saber como resolver isto. Então, para isso, para resolver o problema, a gente usa um algoritmo. O que é algoritmo? Em ciência da computação, um algoritmo é uma lista finita de procedimentos para resolver um problema. Os algoritmos são utilizados para o cálculo, processamento de dados e raciocínio automatizado. A arte ou técnica de construir e formular procedimentos de forma sistemática. A ordenação lógica dos procedimentos. A gente tem que ordenar logicamente cada etapa do que a gente vai fazer. As atividades ordenadas para um fim comum. Quando precisamos fazer algum tipo de desvio, esses desvios devem ser tratados, como por exemplo, somar os números ímpares de 1 a 10. Então, de 1 a 10 temos 10 números, só que nem todos são ímpares. Eu tenho que somar apenas os ímpares. Então, eu tenho que desviar dos pares. Então, esse tipo de situação eu tenho que tratar no meu algoritmo. Aplicação prática de algoritmo. Manuais de TV, manuais de celular, manuais de operação são algoritmos. Eles determinam passos sequenciais e lógicos que devem ser executados para um fim comum. E é um conjunto finito de operações. Lembra das definições? Então, isso é um algoritmo. Receita de bolo. Receita de bolo também é um algoritmo. É um conjunto finito de passos ordenados, encadeados para um fim comum. Então, temos aqui partituras musicais. É a mesma coisa. Você tem uma sequência lógica. Você sempre executa as notas em uma sequência pré-definida para que saia uma música. Do contrário, não é uma música.
Aplicação prática, aqui temos algoritmos rápidos e deliciosos. É uma forma genial de se começar um curso, executando algumas receitas. Resolução de problemas. Como resolver problemas? Para resolver problemas, devemos pensar como abordar ele primeiro. E então, vamos dividir o todo em partes, as etapas. Devemos resolver cada etapa isoladamente. Use a experiência já aprendida nos passos seguinte. Ao final, conclua juntando todos os resultados para a solução do problema que você destrinchou em etapas e resolveu cada etapa. Ao final, você terá todo o problema resolvido. Evite resolver o problema de uma vez só. Planeje antes de iniciar as atividades. Não comece a resolver o problema. Primeiro, reflita qual é o problema, reflita qual a experiência que você tem sobre o assunto antes de começar a resolvê-lo. Monte um plano macro do problema, ou seja, veja o que você já conhece, veja se você resolveu problemas parecidos anteriormente e desenvolva uma solução macro para resolver esse problema de equação do segundo grau. Eu tenho que usar os meus conhecimentos de matemática. Para criar um website, eu tenho que utilizar os meus conhecimentos de internet que eu aprendi no curso tal. Isso é uma forma de montar um plano macro. Faça validações das suas etapas, depois de você ter listado essas etapas e verificado nesse plano macro como agir, você tem que validar se essas etapas são viáveis ou não. Ao final, verifique se tudo ocorreu como o esperado. Então vamos resolver um problema. Resolução de problemas. Aqui eu tenho um problema que é calcular a média de dois números em uma planilha eletrônica. Você conhece planilha eletrônica? O Excel, o LibreOffice ou qualquer tipo de ferramenta? Então, como é que você resolveria isso aqui? Quais são os passos que devemos seguir? Lembrando, para calcular a média, eu tenho que saber o conceito matemático de média. Então, neste caso, média de dois números é a soma desses dois números dividido por 2, a quantidade de números que eu tenho. Como a gente organiza essas ideias? Eu sei que tem essas operações e vou ter que mostrar o resultado. O que é necessário fazer nessas etapas? Como eu tenho que criar uma planilha eletrônica, eu tenho que saber, no mínimo, usar o Excel minimamente, abrir o Excel, que é um arquivo novo, e usar os dois números e usar a fórmula da média. Neste caso aqui seria, considere dois números, 8 e 4. E qual seria a média para esse conjunto de dados? Seria número 1 mais número 2, que vai dar um total de 12, dividido por 2, que é a média. Então o resultado é como a gente pode ver aqui. Ok? Vamos lá. Temos também um algoritmo que não é matemático, para quem não é tão fã de matemática, mas temos algoritmos como este aqui. Façamos o seguinte algoritmo. Lembrando, o que é um algoritmo? É a sequência lógica de procedimentos. E é um número finito dessa sequência. Então, vamos lá. É necessário vestir um noivo. Temos as seguintes peças de roupa. E então, até esta operação de vestir um noivo, a gente pode criar um algoritmo para isso. Então eu tenho um conjunto de dados aqui que é gravata, meias, cuecas, colete, blusa, sapatos, calça, cravo. Qual é a sequência lógica que devemos seguir? Eu posso calçar o sapato e depois
vestir as meias? Não, não faz sentido. Tem sempre aquela questão do super-herói, que ele bota cueca sobre a calça, mas não é o correto. Então, como poderíamos vestir o sujeito aqui e de uma forma lógica, claro, e não termos problemas? Vamos pensar no seguinte: eu posso botar a gravata antes de botar a blusa? Não, não fica legal. Então pense um pouco quais seriam as etapas que você seguiria e elabore o seu algoritmo. Pode ir lá, estou esperando. Eu espero aqui. A minha solução. A sugestão do dia. Primeiro, vestir as cuecas, meias, calça, sapatos, blusa, gravata, colete e o cravo. Pronto. O rapazinho está aí. Pronto para o casamento. Feliz da vida.